Bem, o capítulo 6 começa com o mecânico quântico levando a Alice até um parque. E naquele parque havia várias flores e borboletas coloridas voando. Havia também uma linda cachoeira que fazia seu fluxo normal. Alice acha tudo aquilo muito bonito e vê uma menina se aproximando pelo caminho. Só que aquela menina, ela vem de um jeito estranho. Ela vem ao seu encontro e ela estava olhando na sua direção oposta e andando de costas. E antes que Alice se desse conta, as duas acabam colidindo. E quando as duas colidem, um clarão aparece e quando ela volta a si, ela percebe que está caminhando sozinha, sem o mecânico que estava junto com ela. E ela olha ao seu redor, olha a paisagem e vê que tudo está invertido também. As borboletas estão sem cores e a água, a cachoeira, em vez de seguir o seu fluxo normal, a cachoeira ela volta. E a Alice ela fica fascinada com tudo aquilo e ela acaba não percebendo que a menina está vindo de novo ao encontro dela e as duas acabam colidindo de novo. E quando as duas colidem, tudo volta ao normal de novo. O caminho então a conduz para fora do parque até uma ampla planície. E naquela planície não havia nada além de um edifício comercial. E perto daquele edifício comercial havia um cartaz que falava corretor de status. Alice então ela vai para perto daquele edifício e vê que tem um senhor lá dentro. Aquele senhor era o corretor de imóveis e convida ela para entrar. Ela entra e ele pergunta para ela se ela deseja alguma coisa. Aí ela fala que ela deseja saber sobre como os elétrons e outras partículas se movem entre estados. O corretor então leva ela para um quarteirão de edifícios e naquele quarteirão lá havia vários elétrons e vários níveis de energia, bem espaçados. Cada nível era ocupado por um número determinado de elétrons até o nível mais ocupado, mais alto, quer dizer. E acima deles há vários estados vagos. Eles podem ser estimulados por fótons a fazer transações em qualquer sentido, causando absorção ou emissão estimulada. Os elétrons que foram excitados para níveis mais altos de energia acabam decaindo para um estado inferior, se houver algum disponível, mesmo se aparentemente não houver fótons presentes. Isso é chamado de caimento espontâneo. Isso então indaga que os elétrons caem de forma espontânea. O corretor então explica que todas essas transições de elétrons foram estimuladas por fótons, mas Alice não percebeu nada porque são fótons virtuais. Mas o que são fótons virtuais? Fótons virtuais são flutuações quânticas no vácuo. Bem, as quedas de estado aparentemente espontâneas são causadas por fótons virtuais, pois em volta de toda a carga elétrica há uma nuvem de fótons virtuais cuja interação com as partículas carregadas cria um campo elétrico. Ou seja, são partículas que não são reais, são as partículas normais, e são aquelas que fazem tudo na camada de massa. A camada de massa é a região em que a energia e momento se relacionam, de maneira específica e necessária às partículas reais. Atentamente para os fios, ela percebeu que eles eram feitos de fótons, que não se moviam com alta velocidade, mas começavam em uma posição e em pouco tempo depois estavam em uma nova posição, um intervalo entre os pontos intermediários. Alice pensou que nunca seria possível viajar de alguma outra forma, mas algum desses fótons virtuais pareciam fazer exatamente isso. Eles viajavam de um ponto ao outro sem realmente precisar que o tempo parasse entre os dois eventos. Quando Alice tira o capacete, o corretor pergunta se ela já havia visto algo sobre a penetração de barreiras. Ela se lembra de ter visto alguém atravessar a porta assim que chegou. O corretor então explica que há poucas partículas, se é que há algumas que são inteiramente reais. Todas têm alguns aspectos virtuais. A maioria das partículas torna-se um pouco virtual durante uma colisão. Isso quer dizer que as partículas são capazes de mudar numa hora e se movimentam para frente no tempo. E na outra, descobre-se que ela inverteu seu caminho e está se deslocando em direção ao passado. Alice então ela se toca que aquilo aconteceu com ela no parque de manhã. E o corretor então fala que isso foi um caso de produção de antipartículas. Mas o que são antipartículas? Antipartículas são como partículas que andam para trás no tempo. Isso explica a maneira como as propriedades das antipartículas são opostas às das partículas. Uma carga elétrica negativa levada de volta no tempo equivale a uma carga positiva se deslocando em direção ao futuro. Em ambos os casos, a carga positiva do futuro está aumentando,
e um elétron carregado negativamente indo em direção ao passado e visto como um pósitron carregado positivamente, que é a sua antipartícula. Todas as partículas têm sua antipartícula, o que era de se esperar, já que elas são, na prática, a mesma partícula se comportando de maneira diferente.